Fala, amigos que está aí do outro lado da telinha, Júnior Ascensão, seu amigo está de volta com mais um texto novo, com mais uma palavra revelada para abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, sou teólogo, sou evangelista e sempre busco me aperfeiçoar a respeito dos textos sagrados e sempre compartilho nas redes sociais. Qual que é o meu intuito? É que o reino de Deus se propague, que as pessoas que não conhecem as escrituras sagradas, elas passam a conhecer. E aqueles que já conhecem, que elas cresçam em graça e conhecimento, em sabedoria das revelações sagradas de Cristo. Pessoal, o texto que vamos compartilhar hoje é sobre as 10 virgens. E ela está ligada a um assunto chamado arrebatamento. Ela está ligada a um assunto que futuramente vocês entenderão sobre a volta de Cristo. Confirma comigo aí, os versículos. Você pode pesquisar tanto no Google como também na sua Bíblia. Caso você pode abaixar também um aplicativo esteja em mãos, você consegue fazer essa pesquisa rápida para entender que há veracidade dos fatos a respeito do que eu vou anunciar a vocês. Está escrito em Mateus capítulo 25, versículo do 1 adiante. Está escrito assim, Então, isso é Jesus falando aos seus discípulos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É uma parábola, uma analogia. Aqui ele está fazendo uma comparativa. Existe um mistério revelado que vamos compartilhar a seguir aqui. Então, acompanha aí, E 5 das 10 virgens, eram prudentes. Então 5 daquelas mulheres, das 10, 5 Jesus fala que eram prudentes. E 5 eram loucas. 5 dessas mulheres eram tidas como loucas. Em outras versões bíblicas está escrito assim, insensatas. Vamos lá. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram. Toscanejaram que fala aqui é o quê? Dormiram. O esposo estava demorando e acabou dormindo. Mas, à meia-noite, ouviram um clamor e aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então o esposo saiu, mas ele retornou à meia-noite. E as virgens foram ao encontro dele. E as loucas disseram às prudentes. As loucas tiveram um diálogo rápido ali com as prudentes. Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas apagaram. Pessoal, aquele tempo, para quem é mais moderno aí, para quem é uma geração mais nova, era tipo lamparina que elas carregaram entre elas, E para manter essas lamparinas acesas, elas utilizavam azeite, um óleo, para que sempre ateassem ali na parte ali que havia o fogo, aquela lamparina antiga, e aquele óleo, as prudentes levaram um óleo de reserva. Já as loucas só utilizaram aquele óleo que já estava na lâmpada lá. Elas não levaram reserva para abastecer e manter aquela chama acesa. Bom, versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso nos falte a nós a vós, se caso falte a nós azeite, antes aos que vendem e comprá-lo vós. Então, alguns textos pode ser que tenha uma versão diferente, mas o sentido é, se porventura faltar esse azeite para a gente, e o que a gente vai fazer então, se a gente dá eles para você? Então corre e vai numa vendinha, E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então as 5 prudentes, quando chegou o esposo de repente à meia-noite, elas conseguiram entrar com ele para as bodas, para a festa do casamento. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque vocês não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Pessoal, agora eu vou compartilhar algo extremamente importante no papel aqui. Por que no papel? Porque eu não consegui gravar todos esses versículos. E na minha preocupação de faltar algum detalhe aqui, eu falei, eu vou ter que passar de forma minuciosa para essa galera aí.
Primeiro a gente estava falando o seguinte, havia 10 virgens. Das 10 virgens, Jesus estava falando assim que havia 5 loucas insensatas e havia 5 prudentes. Esta tinha um entendimento da importância de se preparar para algo importante, que eram as bodas do casamento. As 5 loucas, que praticamente não se prepararam, só se preocuparam de algo momentâneo, de carregar com elas ali apenas aquele azeite para manter as lamparinas acesas, já acabaram falhando com isso, porque na hora que o noivo chegou à meia-noite, num de repente, que antes elas estavam dormindo, chegou no de repente, as que estavam preparadas foram com as suas lâmpadas e também com o azeite pronto, de acordo com as escrituras sagradas, elas conseguiram entrar, e aí o noivo aceitou elas ali, as preparadas. Já a que não estavam preparadas, que não era tido como prudente, a palavra prudente no original seria também uma pessoa que se prepara, se antevê para um fato. Por exemplo, vai chover, sua mãe fala, vai chover filho, leva o guarda-chuva que vai chover, olha os sinais no céu, as nuvens já estão carregadas. Aí vai a criança prudente, ouvindo o conselho da mãe, e vai para a escola e leva o seu guarda-chuva. E aí quando vem aquela chuva, praticamente ela tem uma proteção, uma garantia que não vai se molhar. Já uma pessoa que não ouve o conselho da sua mãe ou do seu pai, o que acontece? Quando vai para a escola, na hora que ela retorna, como já aconteceu isso comigo no passado, quando eu era criança, eu simplesmente tomei um banho de chuva, porque eu não ouvi aquele conselho, aqueles sinais que aquela pessoa prudente, no caso dos meus pais na época, e me orientaram. Como eu não segui esse conselho, eu não antevi uma situação que poderia ali, imagina só um dia de chuva e frio, a situação que poderia estar ocorrendo. No caso delas, houve uma perca. As loucas insensatas não seguiram uma orientação pelo qual Jesus ele utiliza aquele fato para deixar alerta que vai existir 2 tipos de pessoas: as que se prepararão para a vinda do noivo, que é relacionado à vinda de Cristo, e as 5 que não vão estar preparadas. As preparadas vão ter uma unção, um azeite, elas vão ter ali consigo, dentro delas ali, um relacionamento com Deus, e vão manter essa chama acesa do Espírito Santo, onde a Bíblia fala, não extingais a chama do Espírito Santo. Como que eu faço para manter a chama do Espírito Santo acesa? Através de oração, que é um relacionamento com Deus diário. Você pode tirar como Daniel, a Bíblia menciona que Daniel havia 3 vezes ao dia que ele tirava um tempo para orar. Isso pode se tornar um hábito, um relacionamento com Deus. Como que eu faço para orar? Simples. Fecha a Bíblia, fala para você entrar no secreto, você pode fazer no quarto da sua casa, fechar aquela porta ali e começar um diálogo com Deus, crendo na sua mente e no seu coração. Você pode colocar um louvorzinho de fundo ali, umas músicas de louvor e adoração a Deus, e começar a falar com Ele e acreditar que Ele está ouvindo. Deus, de certa forma, Ele se manifesta de forma invisível, mas traz à existência o visível dele. O ar, você não enxerga ele, mas não quer dizer que ele não exista. O ar, você sente ele. A presença de Deus, na medida que você vai buscando ele em oração, você vai começar a sentir uma paz que excede o entendimento, como diz as Escrituras Sagradas. Eu vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas a paz que provém do Senhor, que excede todo o entendimento humano. E isso é uma das garantias de Cristo, uma paz em meio às guerras, em meio às situações, em meio à pandemia, que isso vai passar e Ele estará conosco até os fins dos séculos. Mas em seguida, Ele nos dá a garantia também que há uma proteção divina. Quando você se torna uma pessoa prudente, você começa a dar crédito às Escrituras Sagradas, a ouvir a mensagem de Cristo, e ela vai penetrando no seu coração e vai transformando o seu homem interior em uma pessoa melhor. Não se fala-se que a pessoa muda de uma hora para outra, mas é na medida da busca, pois Paulo andou por volta de 3 anos a 3 anos e meio com Cristo, e depois disso que ele teve um encontro real, onde ele começa a impactar multidões, porque o seu ser interior já havia sido transformado. Mas vamos lá. Em seguida, sem fugir desse texto, veja Atos capítulo 1, versículo 3, para a sua pesquisa aí e a sua edificação. Está escrito assim, meus amados: Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes a respeito do reino de Deus. Meu amado, minha amada, que isso?
em Atos, onde vai começar a surgir as primeiras igrejas na Terra, que é tido como igrejas primitivas. Se você olhar para o seu antepassado ali, é algo literalmente ali que estava começando nas casas das primeiras igrejas, onde os apóstolos começaram a infundar até mesmo ali os títulos como bispos, evangelistas, pastores, entre outros títulos. Estava começando a surgir uma organização para cultuar, louvar, engrandecer, aprender as escrituras sagradas em um momento de reunião. Você vê ali que Jesus, quando ele morre, morte de cruz, e ele é ressuscitado, e onde a primeira pessoa que viu ali foi uma mulher que foi divulgar para os discípulos, e aí depois ele encontra com os discípulos. E existem Tomés na vida entre nós, pessoas que não acreditam, só acreditam se tocar. Falou assim: Tomé, eu só acredito se eu tocar em uma das feridas dele e tal. Aí ele aparece assim: Tomé, Tomé, né? Digamos assim, homem de pequena fé. E aí tem pessoas que precisam ver para crer. Aí ele vai, toca, ele tem aquele encontro real com Jesus Cristo ali, na ressurreição dele também. E nós não devemos ser assim, porque depois em seguida Jesus fala assim: bem-aventurados que crerem sem verem. Então, a respeito do ar, você não está vendo, mas você sabe que ele existe. Tudo que é bom, útil, agradável faz parte da existência divina. Ele que criou as coisas boas para nos alegrarmos nele. Você se ter uma percepção maior ao andar no seu dia a dia, as coisas boas, os livramentos de acidentes, de assaltos, de roubos, de morte, e até mesmo ali uma saúde que Jesus restaurou na sua vida, é uma obra divina. E se você ainda está passando por um problema de saúde, caso seja você, saiba que Cristo pode curar e tirar você dessa situação, e vai ser curado em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre sua vida. Vamos lá. Aqui, quando ele é ressurreto, em Atos capítulo 1, versículo 3, o que acontece? Ele simplesmente fica 40 dias andando sobre a terra. Ele volta a ter contato com os discípulos. Ele entendeu que seria um período que era de edificação, uma preparação final, porque a Bíblia fala que quando ele subiria, ele derramaria do seu Espírito, que seria o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e fala para ele fazer morada no seu coração, você tem um amigo chamado Espírito Santo de Deus. Você pode falar no secreto, em oração, a Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele intervém através de você. Muitas das vezes ele fala aquilo bem sussurrando no seu coração. Por exemplo: não faça isso, você sabe que é errado. Olha, vai por esse caminho que vai ser melhor que o outro caminho. Olha, você entende que esse momento está difícil, mas você vai superar. Eu sou contigo, vai melhorar as coisas. Você começa a surgir palavras de ânimo, porque a Bíblia chama ele de Consolador. Surgir palavras de vida, porque é Ele que está com você. O melhor amigo que você tem na sua vida é o Espírito Santo de Deus, que é uma dádiva para aqueles que confiam no Senhor. Vamos lá, nesse período de 40 dias que ele passou aqui na terra, ele entendeu como importância para terminar a sua obra ali, e deixou os discípulos incumbidos para compartilhar o Evangelho, libertar pessoas, curar enfermos através do nome de Jesus, com imposição de mãos, pregando, ensinando, e assim foram surgindo as primeiras igrejas. E ali, após esse período de 40 dias, olha em Atos capítulo 1, versículo 9. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado, flutuando, elevado às alturas, enquanto eles contemplavam os discípulos ali, uma das últimas aparições de Cristo ali, foi que uma nuvem o encobriu da vista deles. Onde está escrito isso, Júnior? Em Atos capítulo 1, versículo 9. Vamos para Atos capítulo 1, versículo 10. E aconteceu que estando aqueles discípulos naquele momento ali, de olhos fixos no céu, né, enquanto Jesus estava subindo ali, levitando, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Quem são eles? Anjos. Se tornou uma aparição teofânica ali, uma aparição divina ali, praticamente dos anjos. Eles têm esse poder de se manifestar até mesmo em aparência humana. E aí tem isso em relatos, até mesmo quando foi tirar pessoas de Sodoma e Gomorra, você vê a aparição de anjos lá para livrar ali o povo de Sodoma e Gomorra, né? Ló, no caso. Mas dá uma olhada aqui no versículo 11, que lhes comunicaram homens galileus. Aí em seguida vem uma palavra ali dos anjos falando para os galileus, que era o povo distinto do que estava naquele local contemplando Jesus. Há uma das últimas aparições ali,
Atos capítulo 1, versículo 11, que eles comunicavam assim, os homens, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como visse subir. Da mesma forma que você viu Jesus ser elevado, flutuando, levitando até as alturas, a Bíblia menciona que as nuvens até encobriu eles, ficaram olhando, meu Deus, que isso, olha só, Jesus Cristo, nosso Deus, aquele sendo elevado, tal, fenômeno sobrenatural. E em seguida, ele menciona isso, que da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, haveria pessoas, no caso, que veria a volta de Cristo. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, está escrito assim, no momento, de repente, no momento, num abrir e fechar de olhos, é uma das cartas que Paulo lança à igreja de Corinto, e naquela época não tinha, tipo assim, Facebook, WhatsApp, Instagram, que manda uma mensagem para alguém, um telefone, né? Que você fala assim, pessoal, tô chegando aí e tal, viu? É importante essa situação, assim, um rádio amador, para eles comunicarem de uma cidade para outra, de um estado para outro. Hoje em dia a mensagem é rápida. Temos essas ferramentas aí nas redes sociais, mas era algo primitivo, era através de cartas. Então Paulo, quando ele queria que uma situação chegasse a uma igreja e propagasse aquela informação, é através de um mensageiro que levava uma carta. Então, uma carta aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele enviou uma carta à igreja de Corinto falando assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, porquanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fala de duas etapas. Primeiro, as pessoas que morreram antecipadamente da gente, praticamente estão em um período de sono profundo até chegar ao dia do julgamento, que elas serão elevadas, e depois disso, em seguida, fala de nós que vamos participar desse arrebatamento, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que guardam a sua palavra em seu coração, aqueles que buscam ter um relacionamento e conhecê-lo após dia e evita pecar. Não fala de pessoas perfeitas, mas fala de pessoas que são aperfeiçoadas a cada dia que buscamos a Ele. E olha que interessante, em 1 Tessalonicenses, uma carta que Paulo envia à igreja de Tessalônica e que chegou-se a se tornar aqui escritura sagrada para nós ouvirmos e acatarmos essa direção que ele deixa, que é extremamente importante. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 e 17. Confirma aí, pois dada a ordem com a voz do arcanjo. Aqui ele está falando de algo futuro. Quando você lê o texto inteiro de capítulo 4, você vai ver que ele está falando de algo futuro que está para vir. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Quem? Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens. Como Jesus foi? Nuvem, elevado, que eles falaram, varões galileus, vocês estão vendo ele, da mesma forma que ele foi, ele virá. E aí em seguida, para o encontro com o Senhor nos ares. Vamos participar do arrebatamento se mantermos o relacionamento com Jesus Cristo. Aleluias, alegrias por isso. Pessoal, o que esse texto está relacionado com as 10 virgens? Preste atenção. 5 era tido como loucas, 5 era tido como prudentes. Quem que Deus menciona como virgens valorosas, como aquelas que tinham um encontro com o noivo? A igreja somos nós, o noivo é Jesus Cristo, é uma figura de linguagem. Quando ele vir, vai ser uma festa tremenda. Nós vamos ao encontro do noivo, né? E em seguida não vamos provar a morte. Quem não vai provar a morte? Aqueles que chegarem e viverem esse período chamado arrebatamento.
arrebatamento. E Apocalipse descreve sobre o soar dessas trombetas também, que eu não vou entrar nesse detalhe mais profundo. Porém, o essencial de hoje é você entender que você tem que ser como as virgens prudentes, que mantém esse azeite, porque quando vier o Cristo, você e eu seremos arrebatados em nome de Jesus. Pessoal, compartilhe esse vídeo, dá uma força para o nosso canal e eu espero que eu tenha esclarecido ainda mais sobre o assunto arrebatamento. Nunca perca a fé, você vai viver muitos milagres ainda nessa terra, tá bom? Você é sal e luz, você nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, exerça esse poder em nome de Jesus e até mais.